Olá, pesquisadores da UFCG. Eu quero apresentar para vocês, brevemente, como foram avaliados os currículos durante esse período de processos de seleção de iniciação científica e tecnológica. Vocês colocaram no SAP, no nosso sistema de acompanhamento e avaliação de projetos, os currículos de vocês no formato XML e havia algumas instruções sobre como fazê-lo. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês poderiam ter feito isso logados no CNPq ou não logados no CNPq. Eu estou mostrando aqui para vocês nessa tela qual é a diferença. No primeiro bloco de informações aqui, eu tenho meu CPF informado, o meu número ID do CNPq informado e o meu nome, além das informações do currículo Lattes. No caso de eu ter uma informação não logada, eu não tenho informação no CPF e eu não tenho outras informações pessoais. Então, algumas vezes, algumas pessoas colocaram o XML sem as informações pessoais e, em alguns casos, foi possível recuperar a informação. Em outros casos, não foi possível e, necessariamente, a nota teve que ser zerada. O currículo Lattes ele é composto por 5 partes, pelos dados gerais, produção bibliográfica, técnica, outra produção e dados complementares, e essas produções são avaliadas, então elas vão ser pontuadas para gerar uma nota de currículo. Da mesma forma que foi feito antes, em todos os anos anteriores, com aquela planilha que nós usávamos, que era a planilha CVP. A gente vai ver já já que essas duas coisas vão acabar sendo equivalentes. Então, eu sou capaz de produzir aqui um relatório de produção individual de cada um dos professores e vocês vão ter a opção de gerar, cada um de vocês, o seu relatório individual. Aqui uma pessoa aleatória que eu estou pegando. Eu tenho informações do horário em que essa geração está acontecendo, qual é o sistema, qual é o computador, quais são os dados que eu estou utilizando. Eu estou utilizando informações sobre a tabela de equivalência CAPES, sobre os dados do Qualis, sobre os dados do que vale ou não ponto para o CVP, qual é o caminho da tabela de servidores da UFCG que eu tenho e as informações que existem a respeito de avaliações realizadas no SAP em anos anteriores. Para constar, os dados de Qualis acabaram não sendo utilizados porque a nossa base de dados não permitiu a validação de todos os Qualis. Então a gente consegue ter informações do pesquisador aqui, essa tem o nome da pessoa, a última data da atualização do currículo, o CPF e a instituição onde ela está vinculada. Nós temos dados demográficos do currículo e aí a gente passa para os indicadores de titulação e formação. A gente tem toda a informação que tiver no currículo Lattes. Então aqui nesse caso a gente tem várias graduações que foram realizadas, várias especializações que foram realizadas, o mestrado e o doutorado, todos eles com informações se foram ou não concluídos. Aí a gente começa para a etapa de produção. Primeira produção bibliográfica aqui marcada, nós temos em artigo publicado e trabalhos em eventos. Os trabalhos em eventos eles podem ser internacional, nacional e regional, ou eles podem ser completo ou resumo expandido. Essas informações aqui do internacional, nacional e regional, na verdade significa a participação em trabalhos, em congressos. Você apresentou um pôster, você apresentou uma palestra. E aqui, trabalhos em eventos completo, ou trabalho em eventos resumo expandido, se refere ao trabalho que foi publicado em função da sua participação. Aqui a gente procurou verificar todas as informações de SSN que existiam, existiam vários em que não havia a informação de SSN ou DOI completa. Nós temos a produção técnica na forma de apresentações. Essa apresentação é interessante para nós sabermos o que acontece com a nossa universidade, mas ela não tem nenhum impacto na avaliação dos currículos. Então, a gente sabe que a pessoa fez apresentações de trabalho,
cursos de curta duração ou organização de eventos. Também existe uma produção técnica de produtos e processos. Nesse caso aqui nós temos produtos de patente que são pontuados. Aqui é uma só produção de patente. As orientações e outras produções também são registradas no currículo Lattes. Nós temos orientações de mestrado e monografias de conclusão de curso, ou trabalho de conclusão de curso. Essas outras orientações estão aqui porque é interessante nós sabermos como é a nossa universidade, mas a pontuação é apenas para orientações concluídas para mestrado ou doutorado ou iniciação científica. E nós temos também os dados complementares. Em dados complementares você tem informações sobre a participação em bolsas de mestrado, em mestrados em andamento ou em bancas julgadoras, em eventos de congressos, a participação em banca de concursos e assim por diante. Além dessas informações de resumo, você tem as informações completas seguidas abaixo aqui. Então a gente tem uma listagem de produção bibliográfica, nós temos uma listagem da produção técnica, a listagem de produtos e processos, de outras produções e das informações complementares. Depois dessa listagem, nós temos aqui a pontuação do currículo sem fazer nenhuma normalização. Eu vou falar em breve já o que é essa normalização. Essa pontuação é rigorosamente equivalente à pontuação do CVP. Por isso que eu estou, inclusive, dando nome a essa nota de nota CVP. Quais são os elementos que foram considerados para a construção dessa nota? São os critérios de pontuação que estão aqui embaixo. Esses critérios são, tanto quanto possível, os mesmos critérios que nós já utilizávamos para o CVP. Quando nós analisamos o conjunto todo de currículos Lattes, nós temos, na verdade, muitas informações e, ao longo do tempo, ao longo desse próximo ano, a gente deve estudar, talvez, maneiras melhores de fazer uma avaliação curricular. Mas não é o momento de fazer alterações agora. Agora o que nós precisamos fazer é garantir a reprodução automática do que já existia e dava muito trabalho, que era a análise do currículo Lattes manualmente. Então aqui nós temos artigos publicados, internacional ou nacional, embora eu quisesse fazer uma diferenciação entre quais, não havia possibilidade de validação dos ISSN e dos DOI para garantir que a gente tivesse isso feito para todos os pesquisadores. Por isso eu retornei para a situação usual, em que a gente tinha apenas a separação entre internacional e nacional. Em outra produção bibliográfica, certo? Não era esse o nome que tinha no CVP, mas é o nome que o Lattes dá. Em outra produção bibliográfica, nós temos os capítulos de livro, divulgação científica, que pode ser em revista, ou a divulgação científica, que é em revista especializada, ou a divulgação científica, que pode ser em jornal. Nós temos resumos de trabalhos, o resumo expandido de trabalhos em anais, resumos em revistas, e eu considerei resumo em revistas de divulgação, a revista de divulgação, e aqui eu tomei a liberdade de incluir também o preprint eletrônico como uma forma de divulgação científica. Aí nós temos o jornal de notícias e os trabalhos em evento, completo, resumo, expandido de novo. Vocês observam que eles aparecem algumas vezes em mais de um lugar, porque no Lattes, de fato, é possível a gente colocar informações em mais do que um lugar. Na produção técnica, que pontua para o currículo Lattes, nós mantivemos o que nós tínhamos era processos e patentes. Dentro da base de dados de currículo Lattes, hoje, isso evoluiu um pouquinho para marca, patente, processos ou técnicas, produto tecnológico ou software. Todos eles estão no mesmo conjunto de tipo patente do Lattes e por isso todos eles têm exatamente a mesma pontuação. Em outras produções, nós temos produções artístico-culturais, que são em artes cênicas, visuais
ou em música. Em artes visuais a gente pode ter várias variedades, a gente pode ter uma variedade de filme, uma variedade de outra e uma variedade de vídeo. Em música nós só temos a variedade de diversas. E as orientações concluídas são orientações para doutorado, para mestrado e as orientações de iniciação científica. Além disso, existe o que existia no CVP também, a participação, a exposição de produção artística cultural. Dessa forma, dentro de toda a base que existia, eu só encontrei 2 elementos que eram não nulos, que era o caso da exposição de maquetes e o caso do vídeo documentário. Para esses 2 casos, eu pontuei como participação em produção artística cultural. Os outros casos foi autoria de produção artística cultural. Então, isso aqui, embora seja uma tabela com mais itens do que a tabela do CVP, ela tem, na essência, exatamente a mesma informação do CVP. Aqui a gente tem a pontuação, vocês podem verificar quanto vale cada um dos itens e qual é o máximo que pode ser dado para cada um desses itens. Essa tabela, ela merece uma análise posterior, merece uma equipe de trabalho para produzir uma boa avaliação curricular. Essa tabela inteira, se você pegar todas as possibilidades de produções do currículo Lattes que nós temos na UFCG, ela é muito mais ampla do que essa lista que aí está, e talvez a gente tenha um bom conjunto de informações. Como no CVP anterior, também pontua a participação do SAAP, essa é uma informação que vem diretamente do sistema para ser incorporada na nota, e também inclui a informação de se você tem um doutorado recente ou um doutorado menos recente, a sua pontuação também é diferente. Então, a pontuação que está informada aqui, antes da normalização, é a pontuação levando-se em conta todos os produtos que você tem, mais o seu doutorado. Não leva em conta o que você tem de SAAP e não leva em conta o fato de que a gente vai pegar todas as informações de notas e mantê-las no intervalo. A gente vai fazer uma normalização e mantê-las no intervalo entre 0 a 10. Então, a sua nota vai ser escalada por algum fator, mas esse é o valor de partida da sua nota, é esse. Então, se você quiser gerar isso aqui, você pode fazer isso você mesmo, utilizando o sistema que eu deixei disponível no GitHub, e a única coisa que você precisa fazer é instalar o pacote inteiro, abrir um terminal, e você vai chegar num subdiretório chamado Notebooks, e nesse subdiretório Notebooks você vai fazer Python relatório.py --nome e o nome que você quiser. Esse nome deve estar informado deve ter o arquivo Lattes dele deve estar guardado em um diretório que está informado nas instruções desse programa. E aí eu posso rodar isso aqui, e no momento em que eu rodo a informação sobre esse relatório, ele vai me produzir esse dado que vocês estão vendo aqui embaixo, enquanto está rolando ali em preto. A parte de baixo a gente vai produzir esse relatório, depois a gente vai exportar esse relatório que está num formato de caderno Jupyter, que é um formato bastante esquisito de se abrir, e ele vai ser exportado para um formato HTML, que é um formato que você pode abrir em qualquer browser. Então aqui a gente terminou de executar a informação da pontuação, essa barra branca que está aí acontecendo, e finalmente a gente está converteu com sucesso aqui, foi gerado com sucesso o nosso relatório, e o nosso relatório está aqui. Vocês podem observar que ele está em HTML, então eu posso abrir onde eu quiser. Aí no meu relatório em HTML aparecem junto o código, que vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem, o que fez gerar essa pontuação.
Então, agradeço a todos e deixo claro a maneira como o procedimento foi realizado. Muito obrigado.